Por que nós confiamos na Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Essa pergunta é muito importante, porque ela é a base da fé cristã. As Escrituras são a base para a nossa fé. Quando nós vamos conversar com alguém e vamos defender a nossa fé para alguém, a base de toda a defesa e de todo o pensamento cristão está nas Escrituras. Não sei se você já ouviu falar do termo muito usado durante a Reforma Protestante no século XVI, que era o sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Ou seja, que toda a base da nossa fé e prática, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos como cristãos, está alicerçado, está estabelecido sobre aquilo que as Escrituras declaram, aquilo que nós temos escrito ali. Por isso, nós compreendemos que podemos confiar na Bíblia é essencial. Quando eu vou evangelizar alguém e vou conversar sobre as Escrituras, se essa pessoa demonstra de que ela tem dúvidas com relação à confiabilidade das Escrituras, toda a minha conversa ela vai água abaixo. Porque, por exemplo, o que nós fazemos aqui no nosso canal quando nós estudamos, tudo que nós estudamos eu mostro para você, eu provo para você através das Escrituras. Nós lemos os textos bíblicos e se está no texto bíblico é porque esta é a verdade. Então, por isso é a importância disso que nós vamos conversar aqui hoje. Obviamente, esse é um assunto que tem muitas informações, você vai encontrar na internet horas e horas sobre isto, porque é um assunto extremamente amplo. Nós não vamos exaurir esse conteúdo, obviamente, mas eu quero trazer aqui para você, pelo menos, algumas informações básicas com relação à confiabilidade das Escrituras, para que você tenha firmeza e convicção de que nós temos um livro em nossas mãos, as Escrituras Sagradas, que é um livro confiável. Porque se alguém perguntar para você, por que você confia na Bíblia? Se você apenas responder, olha, eu confio porque eu cresci no meio cristão e as pessoas sempre confiaram, isso não é suficiente, concorda? Ou se você dizer apenas, olha, eu confio porque eu li as Escrituras, eu vivo ela e ela transformou minha vida. E de fato, esse já é um argumento melhor. No entanto, outras pessoas já tiveram suas vidas transformadas em vários sentidos por outras crenças. Então, também não é um argumento suficiente. Por isso eu quero trazer aqui para você alguns argumentos para que você possa ter estabelecida uma confiança nas Escrituras. E nós vamos trazer isso em 6 pontos, ok? Eu vou trazer aqui para você, resumidamente aqui, inicial, esses 6 pontos que nós vamos passar. Primeiro deles, a Bíblia é uma coleção de livros históricos confiáveis. Primeiro ponto. Ela é escrita por testemunhas oculares. Segundo ponto, então. Terceiro, durante o tempo, isso foi escrito durante o tempo de outras testemunhas oculares. Quarto ponto, eles relataram eventos sobrenaturais que ocorreram no seu tempo, na sua época. E quinto ponto, esses eventos sobrenaturais eram cumprimento de profecias específicas. E sexto ponto, eles alegaram, as pessoas que escreveram esse livro alegaram que seus escritos são divinos, apesar da sua origem humana, apesar de terem sido escritos por homens. Ok? Então nós temos esses 6 pontos que nós vamos pensar sobre eles um por um aqui, a respeito da confiabilidade da Bíblia. E esses 6 elementos nós encontramos eles na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 16 ao 21, que nós vamos
ler agora. Pedro diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se dela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Veja só esse trecho aqui que nós temos escrito pelo apóstolo Pedro, um dos líderes entre os apóstolos, alguém que recebeu tudo a partir do próprio Cristo, que viveu, caminhou com ele durante 3 anos aqui. O que ele escreve para nós a respeito das Escrituras Sagradas. E nós vamos ver aqui esse texto destrinchado, né, nesses 6 tópicos que a gente conversou aqui. O primeiro deles, então, que eu falei para vocês, que é a Bíblia é uma coleção de livros históricos confiáveis. Olha só, a Bíblia, então, é uma coleção. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, escrito por mais de 40 autores. Nós temos o Antigo Testamento, escrito na língua hebraica, o Novo Testamento, escrito no grego e no aramaico. E veja só, a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos, ali 1.500 anos antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, onde a gente encerra o cânon do Novo Testamento. Então, é interessante você observar essa grandeza de 66 livros, mais de 40 autores, ao longo de 1.600 anos. E quando você vai ver as Escrituras e você vai estudá-la, você vai perceber que ela fala de um único assunto. Ela conta uma mesma história de salvação, de como Deus faz a redenção de um povo, daqueles os quais ele escolheu antes da fundação dos séculos. E quando você estuda as Escrituras, você vai perceber como do início ao fim é essa mesma mensagem de salvação. E como tudo se complementa, como o Novo Testamento é o cumprimento de profecias, e como essa palavra é perfeita em si só. Então a gente percebe que é uma coleção de livros. No entanto, se torna um livro único, porque conta a mesma história. E nós hoje não temos, obviamente, os originais, né, os pergaminhos, aonde foi escrito originalmente, mas nós temos o que nós chamamos hoje de manuscritos, que eram o que os copistas faziam. Eles pegavam o original e copiavam estes textos para preservar esses textos bíblicos. Preste atenção nisso. Se hoje nós tivéssemos 500, 600 ou 1.000 manuscritos, já seria um número considerável. Mas não é isso que nós temos. Nós temos só do Novo Testamento de 5 a 6 mil manuscritos. Isso é um número muito grande. O primeiro pedacinho, que é chamado de P52, um papiro que já foi encontrado logo ali no início do segundo século, acredita-se que entre 100 depois de Cristo e 150 depois de Cristo, foi quando encontraram esse primeiro pedacinho que tinha um trecho do Evangelho de João, que foi chamado esse P52. E desde lá foi se encontrando vários e vários manuscritos
que nós temos hoje nesse total de 5 a 6 mil manuscritos. Isso é muito importante, porque essa quantidade enorme de manuscritos. Porque quando nós pegamos esses milhares de manuscritos e comparamos uns com os outros, eles são iguais, eles são fiéis uns aos outros. Eles vão ter diferenças pequenas em pontuações, em determinadas preposições, uma diferente da outra, mas a essência dos textos são iguais. Ou seja, você encontra um manuscrito com um trecho da carta de Mateus lá no Egito e encontra em outro local da Ásia e você vai comparar e os dois são idênticos. O que isso diz desse manuscrito? Isso informa que esse manuscrito é confiável, que ele foi feito por um copista em determinado século e por um outro copista em outro determinado século, mas os dois fizeram cópias fiéis, fidedignas. E quando você pega uma quantidade grande dessa de manuscritos e todos eles têm diferenças mínimas, o que isso diz a respeito da Bíblia que nós temos hoje? Que ela é confiável. Um exemplo muito recente que nós temos, os pergaminhos do Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar, encontrado nas cavernas de Qumran. Recentemente, a gente está falando aqui que esses pergaminhos foram encontrados entre 1947 e 1956. É muito recente. Aproximadamente 900 pergaminhos encontrados lá. E a data que isso foi escrito foi entre o 3º século antes de Cristo até o início do 1º século depois de Cristo. Ou seja, quando isso foi comparado, as versões, o que foi encontrado ali, com as versões antigas da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, isso fez o quê? Mostrou para nós e mostrou para o mundo de hoje como que as Escrituras foram preservadas de forma fiel, porque os textos que estavam lá estavam de acordo com os textos que tínhamos até hoje do Antigo Testamento. Ou seja, tudo isso, todas as comparações de manuscritos, mostra a fidelidade e a confiança dos textos e dos manuscritos originais. Outra coisa que ajuda muito, nós temos confiança nas Bíblias que nós temos hoje. Por exemplo, se você carrega e lê uma Bíblia de uma linguagem, uma tradução NVI, você pode saber que, por exemplo, que é a nova versão internacional, não foi alguém que foi lá e pegou a Almeida Revista Atualizada e traduziu a partir do que tinha ali. Não, eles vão direto lá no hebraico do Antigo Testamento, direto no grego do Novo Testamento e fazem então uma tradução mais atualizada, um pouco diferente, mas sempre as traduções que você tem hoje, NVI, NAA, são feitas a partir destes manuscritos originais, o que ajuda, nós sabemos que nós temos uma fidelidade maior com o que é original. Então veja como todas essas informações são importantes. A partir, por exemplo, do século IV, nós já vamos encontrar aquilo que nós chamamos dos códices. Qual é a diferença? Os códices é que eles já são na semelhança dos livros que nós temos hoje, que eles juntavam todos esses pergaminhos, esses escritos, manuscritos, num único livro. Então você já encontrou a partir do século IV quase um Novo Testamento inteiro. Então a gente pode ter isso como uma informação que diz assim, olha, todas as informações aqui a respeito de pergaminhos e códices torna, por exemplo, o Novo Testamento, que nós temos, o livro antigo mais bem atestado em termos de manuscritos, muito à frente de outras obras clássicas da antiguidade. Veja, essa declaração é uma declaração que você encontra abertamente entre os estudiosos, de que a Bíblia ele é o livro antigo mais bem atestado em termos de manuscrito. Você não tem nenhum outro livro antigo que fale sobre histórias da antiguidade que seja tão bem atestado como de 5 a 6 mil manuscritos.
que um não contradiz o outro. Então veja a importância de você compreender essas coisas. Por que esse ponto é tão importante? Porque eu já conversei, por exemplo, com pessoas que se desviaram da fé cristã, ou estavam começando a se desviar da fé cristã, por quê? Porque alguém falou para ela que a Bíblia, na verdade, foi algo montado por Constantino lá no século IV, que ele só tinha interesses políticos, então ele foi lá, pegou alguns livros que ele escolheu aleatoriamente e montou a Bíblia. Veja, é muito perigoso você descartar o livro mais importante de todos os tempos, a Bíblia Sagrada, o texto que Deus deixou para nós, por algo que alguém te conta por cima e você nem mesmo vai atrás de entender a formação das Escrituras, como esses textos foram formados. Você veja que já a partir do segundo século nós já começamos a encontrar os manuscritos e entender como esse processo foi feito, como os discípulos já começaram no início da igreja a escrever as cartas de Paulo, os evangelhos, e como isso começou já a circular entre as igrejas, a igreja da Antioquia, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, e como eles trocavam essas cartas entre si. E as cartas que fazem parte da Bíblia foram as cartas que eram aceitas entre as igrejas e que esses bispos, esses presbíteros, líderes da igreja corroboravam e diziam, não, essa realmente é uma carta verdadeiramente de Paulo. E quando chega lá pelo século IV, onde nós temos essa formação do cânon, nada mais é do que o momento que ele chama esses líderes e vão ver quais são os livros que já são aceitos, já são confirmados como escrituras relacionadas aos apóstolos, e eles apenas confirmam, aceitam aquilo que a igreja já tem como verdadeiro em seu meio. Não é nada imposto, eles não pegam livros externos e agora impõem. Não, já tem uma igreja que já tem os seus livros e apenas são estabelecidos e fechado esse cano. Claro, esse é um assunto, como eu já disse, muito extenso, mas fica aqui apenas o meu alerta para você nesse primeiro tópico. Nunca aceite algo de alguém que chega e começa a jogar isso, essa história de que isso foi só formado. Não vá pesquisar mais a fundo, porque quando você duvida da Escritura, você está duvidando daquilo que é o alicerce da vida cristã. Se você não confia na Bíblia, nada mais faz sentido. Você precisa confiar nesse livro para que então você deposite sua vida nele. Então não deixe essas dúvidas para trás. Nós temos uma academia, pessoas estudiosas, pessoas sérias, que reviram esses assuntos. Recentemente, só para te dar um exemplo, tem surgido novamente estudos muito sérios sobre os escritos de Flávio Joséfo. Nós temos escritos externos da Bíblia que falam de Jesus. Escritos de reis falando um para o outro a respeito disso, relatando para um imperador romano. E nós temos os escritos de Flávio Joséfo, um famoso historiador judeu, que ele fala a respeito de Jesus. E esse trecho onde fala tão claramente é muito discutido na academia. E recentemente estão surgindo estudos que têm provado que esse texto, de fato, não foi uma inserção aleatória, mas foi escrito em sua maior parte por Flávio Joséfo, o que seria algo muito importante. Só para te dar um exemplo, como esses assuntos são discutidos de forma séria por pessoas que estudam e se debruçam sobre esses manuscritos. Então nós temos um conjunto, uma coleção de livros históricos extremamente confiáveis. Nunca caia nessa história de pessoas que vão te dizer que a Bíblia é algo juntado de forma aleatória, de maneira alguma. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são livros históricos extremamente confiáveis, ok? Segunda parte, ele é escrito por testemunhas oculares. Veja só, quem que escreveu a Bíblia para nós? Foram os apóstolos.
Por isso que o que entra na Bíblia tem que ter alguma ligação com os apóstolos. Qualquer um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e as cartas de João. Ou seja, todos eles têm vínculos diretos com algum apóstolo, alguém que viveu, caminhou com Jesus. Veja textos como, por exemplo, Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Por exemplo, Lucas não foi um apóstolo direto de Jesus, no entanto, com quem que ele caminhou? A gente lê o livro de Atos, relatado por Lucas, e ele dizendo, nós andamos em tal lugar, nós pegamos um barco, ou seja, Lucas estava caminhando junto com Paulo, ele tinha a assistência direta de um apóstolo, ou seja, ele também foi testemunha da vida desse apóstolo que testemunhou Cristo. Mesma coisa, Evangelho de Marcos caminhou junto com Pedro e assim por diante. Toda a Escritura tem essa base, tem que ser de alguém que testificou e foi uma testemunha ocular. Olha o que Lucas vai falar no capítulo 1, no versículo 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha que interessante. Primeiro, querido, para você entender que isso aqui não é escrito por pessoas que estavam lá desocupadas. Não, Lucas, por exemplo, era um médico. E alguém que diz assim, olha, eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo para escrever-te um relato ordenado. Veja como a Bíblia é escrita com cuidado, como Deus levanta pessoas específicas para fazer um trabalho bem feito e cuidadoso da formação das Escrituras Sagradas. E ele diz que tudo isso foi relatado a partir do quê? Do testemunho, não de qualquer um, mas de pessoas que foram testemunhas oculares. Nós temos um relato muito lindo, 1 João, capítulo 1, de 1 a 3, que diz assim, olha o que o apóstolo João escreve para nós na sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, eles caminharam com Jesus, eles viveram com Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja que texto maravilhoso do apóstolo João, falando disso, dessa vivência que eles tiveram com o Cristo. Aquele que o apóstolo João disse que era o eterno, que se fez carne, que se manifestou. É desse que eles proclamam. É a respeito desse Cristo que o apóstolo João está relatando aqui e falando, nós vivemos com ele, nós caminhamos com ele, nós tivemos comunhão com esse Cristo e por causa disso nós temos a vida eterna. E agora, querendo que vocês tenham a vida eterna, nós relatamos essas coisas, nós escrevemos essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. Querido, isso aqui é maravilhoso demais. É você entender que quando você lê esses escritos, esses relatos de testemunhas oculares que foram o apóstolo João, o apóstolo Pedro, você, ao ler esses textos, ao permitir que o Espírito Santo se revele a você, você está se tornando agora parte da comunhão dos santos, parte da Igreja de Cristo, porque assim como eles testificaram Cristo, experimentaram Cristo, através das Escrituras, através desse relato que eles deixam para nós, eu e você, então podemos nos tornar agora também participantes da comunhão, da igreja verdadeira.
Essa é a única maneira de se tornar parte da igreja verdadeira, é tendo comunhão com as Escrituras. Por isso que é tão grave quando você se deixa duvidar das Escrituras e perde o interesse de ler, porque você pensa que talvez ela foi adulterada, talvez ela não é correta. Você está deixando de ter comunhão verdadeira com Cristo, através do relato dos apóstolos. Então, esse segundo ponto muito importante. A gente já viu, então, relembrando o primeiro, a Bíblia é uma coleção de livros históricos confiáveis. Segundo, escrito por testemunhas oculares. Terceiro ponto, durante o tempo de outras testemunhas oculares. Isso aqui é muito valioso. Olha só o que vai dizer Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 a 8. Veja bem, preste atenção no texto. Irmãos, eu quero lembrá-los do evangelho que eu preguei a vocês, o qual receberam e no qual vocês estão firmados. Veja só, o que é a nossa firmeza? É no evangelho. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha o que Paulo está relatando aqui. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, a maioria das quais ainda vive. Enquanto Paulo escrevia isso, ele está dizendo que a maioria dessas pessoas às quais Jesus apareceu ressurreto, nesse corpo glorificado, ainda estavam vivas. Paulo não está escrevendo isso aqui num tempo posterior, onde toda aquela geração já havia morrido. Não. Embora alguns já tenham adormecido, alguns já haviam morrido, mas a maioria, Paulo diz, estão vivos. Em seguida apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Essa informação é muito importante porque ela nos dá aquilo que a gente chama na teologia do argumento da falseabilidade. Ou seja, o que é esse argumento da falseabilidade? Do argumento poder ser falseável. Vou ler aqui para você. É quando uma afirmação ou uma hipótese ela é considerável falseável, é quando você pode testar ela na prática. E existe a possibilidade de provar que ela é falsa. Ou seja, quando Paulo alega que Jesus apareceu ressurreto a pessoas que ainda estavam vivas naquele tempo, ele levanta a possibilidade de se levantarem, de se aparecerem testemunhas negando aquele fato, dizendo que esse fato era falso, ou seja, isso torna aquele argumento falseável. Ele podia ser contradito. E nós não temos nenhum relato, absolutamente nada, registrado de pessoas negando o fato de que Cristo havia aparecido a essas testemunhas. Então isso aqui é muito importante. Nós temos mais aproximadamente 500 pessoas que podiam testificar contra aquilo que os discípulos estavam alegando, aquilo que os discípulos estavam pregando. Você percebe como isso é diferente de uma crença, às vezes, em algo que aconteceu no total oculto. Vou te dar um exemplo para você entender. Nós temos, por exemplo, a crença absurda dos mormons, que se baseia em visões do Joseph Smith, de que ele foi visitado por um anjo chamado Anjo Moroni. E esse anjo lhe revela coisas, registros, mas veja, quantos que testemunharam isso? Apenas Joseph Smith. Ou seja, tudo ele, sozinho, viu tudo, recebeu as revelações e as pessoas têm que crer no testemunho de apenas um único homem que recebeu a revelação sozinho, isolado. O cristianismo, querido, não é isso. O cristianismo se trata de pessoas
muitas pessoas que viram o Cristo ressurreto. E não só isso, eles não ganharam dinheiro para testificar isso. Pelo contrário, eles morreram por testificar isso. Tiveram suas famílias destruídas. Quantas pessoas viram seus filhos sendo mortos na sua frente por não negarem que Cristo havia ressuscitado? Então, nossa fé, querido, não é baseada em conto de fadas, como Pedro vai falar aqui, em historinhas, não. É baseada em um acontecimento real, em um Cristo que existiu. Nós falamos aqui hoje sobre a academia, sobre o que se estuda a partir das escrituras e do manuscrito. E o fato de que Cristo existiu, isso hoje já nem é mais questionável. Porque, como eu te falei, nós temos relatos de Cristo, não apenas na Escritura, mas até mesmo em textos, em escritos fora das Escrituras. Então, Cristo existiu. Cristo dividiu a história entre antes dele e depois dele. Então, nós temos um homem que existiu. E, como nós vamos ver aqui, vamos entrar no quarto ponto, que não apenas existiu, mas que chocou o mundo da sua época, com milagres jamais realizados por outra pessoa. Então esse é o nosso quarto ponto. Esses escritores do Novo Testamento, principalmente, relataram eventos sobrenaturais. Então aqui o texto que nós estamos lendo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, Pedro vai dizer: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Olha o que Pedro diz: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. A vida de Jesus, ela é cercada de eventos sobrenaturais. Isso a maioria de nós sabe. Jesus realizou inúmeros milagres, curou pessoas, cegos voltaram a ver, mortos, filho da viúva de Naim, no meio do enterro, Jesus apenas manda: levanta. Filha de Jairo, Lázaro, tantos exemplos, tantos milagres, que nós só temos algumas coisas relatadas na Bíblia, mas o apóstolo João vai dizer que se todos fossem relatados, não caberiam nos livros. Tamanha quantidade de milagres e de eventos sobrenaturais, ou seja, a Bíblia não é um livro de história comum, é um livro de história sobrenatural, algo que foi feito e realizado pelo próprio Deus. Tanto que o apóstolo Pedro aqui, ele vai relatar o quê? Ele vai escolher um dos eventos mais importantes na vida dos apóstolos, porque eles estavam caminhando com Jesus e eles viam o Cristo, mas ali, como um homem, de carne e osso, como eu e você. E aquele homem alegava para eles que ele era o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, e que as suas palavras eram as palavras de vida eterna. Alegava para eles de que quando eles olhavam para ele, eles estavam vendo ao mesmo tempo o Pai. Mas com os seus olhos carnais, tudo que eles viam era um homem igual a eles, a não ser os milagres, que ninguém era capaz de realizar igual os milagres que Jesus fazia. Mas quando eles sobem esse Monte Santo, que Pedro está falando aqui, nesse momento é como se Deus então tivesse aberto uma brecha, onde eles então tiveram um vislumbre de quem de fato Cristo era. Enquanto eles apenas estavam vendo ali o Cristo natural, de repente, naquele Monte Santo, a palavra vai dizer que então suas vestes se tornaram brancas, resplandecentes, a glória se fez presente naquele lugar e junto com Jesus aparece Moisés e Elias. Moisés testificando a lei, Elias os profetas e tudo dizendo: agora tudo se cumpre. Lembra que nós falamos a Bíblia? Um único livro perfeito contando uma mesma história e aquele grande momento de glória, mostrando que Cristo era o centro de tudo e que toda a lei que havia sido escrita era para apontar para Cristo e tudo aquilo que os profetas relataram e anunciaram se cumpria agora perfeitamente no Cristo, no Filho de Deus vivo, ali entre eles, e a voz que diz: vocês não precisam escutar mais nada, nenhuma voz tem importância, e Deus diz assim:
Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a Bíblia vai relatar que Deus diz assim, a ele ouvi. Eu não sei quais vozes que você tem ouvido hoje, a quais pessoas que você tem dado ouvido, mas eu te digo hoje, dê ouvido exclusivamente para a voz de Cristo Jesus. Ouça o que Cristo diz para você nas Escrituras. Busque unicamente a voz de Jesus. Esqueça todas as outras vozes que só trazem engano. Ouça o conselho de Deus nesse momento incrível que Pedro relata, onde tudo converge para Cristo e Deus diz, esse que vocês estão vendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, as Escrituras relatam algo sobrenatural, algo que está além de tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra, naquele momento específico da história da humanidade, que alterou toda a nossa história. Ok? Então, esse foi o quarto ponto. Partimos para o quinto ponto, que é assim. Então, o quarto, eles relataram eventos sobrenaturais. E o quinto é que esses eventos sobrenaturais estavam cumprindo profecias específicas do Antigo Testamento. Veja que Pedro diz, 2 Pedro 1:19, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ou seja, isso tudo que Jesus viveu confirma para nós aquilo que estava no Antigo Testamento, as palavras dos profetas. E vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Ou seja, Pedro está afirmando aqui, tudo que eles viram, tudo que eles presenciaram, vendo Jesus fazer, os grandes milagres, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Esse é um assunto também muito grande. Nós temos aqui no canal, e eu te convido para assistir aqui no canal, vídeos como, por exemplo, Isaías 53. O título do vídeo vai estar lá como Jesus, o Messias anunciado através das Escrituras. Nesse vídeo, nós pegamos Isaías 53, lemos ele, e vamos ver como tudo que está lá é cumprido de forma perfeita, com uma exatidão perfeita em Cristo Jesus. Aquilo que foi escrito por Isaías 700 anos antes, querido, não é um século, não é 2 séculos, são 700 anos antes de Jesus. É cumprido de forma perfeita na vida de Jesus. Isso apenas um capítulo. Nós temos textos e mais textos na Bíblia que Jesus cumpriu perfeitamente. Então vai lá, procura esse vídeo no canal, Jesus, o Messias anunciado através das Escrituras. Outro vídeo no canal que a gente fala sobre isso, que você pode ir mais a fundo, está lá na playlist dos Salmos, o Salmo 22, que é conhecido justamente como o Salmo da Cruz. Você também vai ver como Jesus cumpriu e viveu. Quando você lê Isaías 53, quando você lê Salmo 22, você vê Cristo. É Cristo nitidamente. Nós temos um programa no YouTube aqui que é muito interessante, que a pessoa pega hoje judeus que são praticamente ateus, que quase não têm contato da Bíblia, mas ele pega e lê do nada Isaías 53 para ele e pergunta, sobre quem que esse texto está falando? E a pessoa responde, ora, esse texto está falando de Jesus. De onde você acha que esse texto é? E a pessoa responde, esse texto obviamente é do Novo Testamento. E quando ele revela para eles que é um texto do Antigo Testamento, a pessoa não acredita. De tão claro que é o texto, quando você lê que está falando de Jesus. Ou seja, tudo que nós temos em Cristo, o que ele fez sobrenaturalmente, o que ele viveu, a sua morte, é muito específico de tudo o Antigo Testamento. É o cumprimento perfeito das profecias. Então aqui a gente tem o quinto ponto e a gente vai chegar agora no sexto e último ponto, que é o fato de que os discípulos, os profetas, aqueles que escreveram o Novo Testamento, alegam que seus escritos são divinos, são divinamente inspirados, apesar de terem origem humana. Eles foram escritos por estes homens. Por isso que cada escrito bíblico tem a característica do autor,
tem o seu estilo literário próprio. Quando Lucas escreve, ele tem um estilo literário. Quando Paulo escreve, alguém muito mais erudito tem um estilo de grego muito mais aperfeiçoado. Quando você vai pegar o grego escrito pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, que eram simples pescadores, obviamente o grego deles é algo muito mais simples, percebe? Por quê? Eles eram inspirados, embora inspirados por Deus, não anulou o estilo de cada um dos apóstolos, entende? Mas todas essas palavras inspiradas, como a gente tem aqui Pedro relatando, capítulo 1, versículo 21, que ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. É aquilo que nós chamamos como sopro de Deus, o que deu essas palavras, o que revelou essas palavras aos discípulos. Nós temos Paulo escrevendo sobre isso, sobre essa inspiração, quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, olha só o que Paulo diz no versículo 14. Quanto a você, porém, está falando para Timóteo, né? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras. Olha a convicção que eles falam da Bíblia. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, conhecer a Bíblia, viver a Bíblia, ela é capaz de te tornar sábio para a salvação. Veja o que eu tenho te alertado. Quando você duvida das Escrituras, você perde aquilo que é capaz de te tornar sábio para a salvação. Então não duvide, vá atrás. Se você ainda duvida, busque informações boas, corretas da Bíblia. Torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que texto lindo que o apóstolo Paulo escreve aqui sobre a Escritura, como ela é inspirada por Deus e como ela é útil para a nossa salvação. Por quê? Porque é através da leitura das Escrituras que eu conheço Cristo. Jesus vai dizer que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora, como que eu ouço a voz de Cristo? A única maneira de eu e você hoje ouvirmos a voz de Cristo 2000 anos depois dele é através dos relatos dos seus discípulos. Eu preciso confiar naquilo que está relatado nas Escrituras, me debruçar com sinceridade, com humildade, com tempo nessas Escrituras, permitir que o Espírito Santo fale ao meu coração e se revele a mim, sabendo que foi Ele que inspirou e pedindo humildemente, Espírito Santo, fala comigo enquanto eu vou ler, enquanto eu vou me debruçar nas Escrituras. Porque isso, querido, diante de tudo isso que nós vimos, desses 6 pontos, isso é um ponto essencial. Você tem que pedir humildemente que o Espírito Santo se revele. Porque se você se aproxima das Escrituras como um estudioso, como um cético, não vai resolver nada. Nós temos quantos hoje exemplos de pessoas extremamente cultas que já leram a Bíblia 6, 7, 8, 10 vezes? E para eles a Bíblia não é nada além de um monte de informações que são importantes, que lhes trazem informações históricas, mas nunca lhes impactaram, fazendo com que elas se dobrassem e se rendessem ao senhorio de Jesus. Então, se você não se aproximar da Bíblia com um coração sincero, de nada adianta. Porque o poder está naquilo que o Espírito Santo faz através dela. Veja só esse trecho que nós lemos no nosso texto principal de 2 Pedro, no capítulo 1, veja o versículo 19, presta bem atenção. Ele vai dizer assim, olha, que a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Vou ler o texto, a parte completa aqui, né? Olha só. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E olha o que Pedro está dizendo. E vocês vão fazer bem se nela prestarem atenção. Você não pode ler a Bíblia como qualquer livro. A gente já falou sobre isso aqui.
Ele é um livro de milagres, de coisas preciosas. Então você precisa prestar atenção. Como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro. Até que momento? Até que momento que você lê as Escrituras? Até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Veja só que coisa bela e maravilhosa. Você vai ler as Escrituras e vai ler o Evangelho de João repetidas vezes, vai pegar as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e você vai ler e vai orar até que a estrela da manhã nasça no coração de vocês, até que você seja verdadeiramente convertido pelo Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo realizada através das Escrituras. Até que ele nasça. Assim como Deus disse lá no princípio que haja luz. Isso é o que acontece na conversão. É quando Deus diz que haja luz em meio ao seu coração. E aquelas trevas que há se dissipam, porque ali houve a verdadeira conversão. Por isso que a conversão não é uma obra minha, não é uma obra sua. Nós apenas mostramos o caminho, nós apontamos o caminho para as pessoas, mas cada um tem que trilhar o seu caminho. Se entregar sinceramente ao estudo, à busca por Cristo. Por isso que a palavra vai dizer, busque de todo o coração, de todo o entendimento. Não é algo que você faz de vez em quando. Não se trata de selecionar um versículo por dia e ler um devocional de alguém que vai colocar sua opinião e você leu apenas um versículo. Não. A busca é você ler textos inteiros da Bíblia, pegar, ler Filipenses inteiro, ler Colossenses inteiro, ler o Evangelho de João inteiro 10 vezes. Você precisa ter contato com a Bíblia toda, não com versículos esparsos, senão qualquer um engana você. E a luz da manhã, ela só brilha quando você entende o todo, quando você lê a Bíblia toda, quando você absorve ela toda. Por isso que é necessário nós compreendermos essas coisas a respeito da fé cristã. Veja só, vamos ler de novo? A Bíblia é uma coleção de livros históricos confiáveis. Ela é escrita por testemunhas oculares, durante o tempo de outras testemunhas oculares. Eles relataram eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e alegam que seus escritos são divinos, apesar da origem humana. Querido, isso aqui é a essência, porque eu e você podemos confiar nas Escrituras, podemos dedicar nossa vida ao estudo delas, perceber o quão poderosa ela é para nos transformar, para moldar o nosso coração. E a nossa fé, a fé cristã, nunca pense que a fé cristã é um salto no escuro. Você talvez já ouviu alguém dizendo sobre isso. Ah, a fé é um salto no escuro, você primeiro salta. Não. Nós acabamos de ver aqui a respeito da Bíblia. A nossa fé não é um salto no escuro. Nós cremos num relato, num livro que fala de locais geográficos específicos. Cada texto bíblico fala de um lugar, dá nomes. Não são histórias fantasiosas, não acontecem em lugares fantasiosos, acontecem em lugares específicos. Nós temos o povo judeu até hoje, lá na Terra Santa. Nós temos os lugares onde as coisas aconteceram, onde os relatos aconteceram no tempo e na história. Nós temos nomes de reis. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Não é uma coisa fictícia, você entende? Tem tempo, tem geografia, tem personagens reais. A nossa fé é baseada num Cristo que ressuscitou, que pessoas viram, que testificaram, que homens tocaram nele ressurreto, comeram com ele e morreram por essa verdade. Não ficaram ricos por defender essa verdade. Eles morreram por causa dessa verdade. Então a nossa fé, querido, não é um salto no escuro. E eu e você, como cristãos, precisamos conhecer estas coisas. Estamos firmados na nossa fé, para quando questionados, sabemos falar a razão da nossa fé. Lembra, eu gosto desse texto, 1 Pedro 3,15, e com esse texto eu encerro. Olha o que Pedro diz: antes, santifiquem Cristo no coração de vocês. Você quer santificar Jesus? O teu desejo é santificar o Cristo? Olha o que ele diz: esteja sempre preparado
para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Se você quer santificar Jesus, se você quer glorificar a Deus, esteja pronto para responder a qualquer pessoa a razão da sua fé. Quando alguém perguntar para você por que você crê na Bíblia, você deve saber essas coisas. Você tem que estar certo que as Escrituras são a palavra de Deus deixada por nós. E é dessa maneira, quando você souber responder às pessoas, você está santificando Cristo, glorificando a Deus, porque outras pessoas virão à fé através do nosso testemunho. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração. Se você ficou até aqui, não esquece, eu sempre falo, é muito importante que você curta esse vídeo. Porque se você não curtir esse vídeo, é como se você estivesse dizendo aqui para a plataforma, eu assisti esse vídeo, mas ele não foi relevante, não foi importante. Então o YouTube não vai mandar ele para as outras pessoas, não vai sugerir para outros. Então curte o vídeo, aperta esse joinha aqui embaixo, se inscreve se você não é inscrito ainda no canal e compartilha a mensagem. Isso tudo faz parte de nós anunciarmos a palavra de Deus e não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Amém, querido? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.